Esse talvez seja um destaque em diferencial para a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, porque aqui se dá muita ênfase ao papel das cooperativas, inclusive com um processo de inclusão social. Se adotou, inclusive, não se permitia algumas ações como a incineração, para que efetivamente as cooperativas e os catadores, aqueles que lidam com a reciclagem, pudessem aproveitar ao máximo essa riqueza. Hoje ainda se estima que mais de 8 bilhões de reais ao ano é enterrado de forma equivocada ou correta, mas é enterrado no solo. Isso impacta o meio ambiente e isso impacta diretamente o bolso das diversas pessoas que trabalham com essa cadeia. Esses 8 bilhões poderiam estar sendo revertidos em lucro para as empresas, em ganho para as cooperativas, em ganho para as pessoas que trabalham de alguma maneira para fazer chegar o resíduo até as cooperativas. De uma maneira geral, esse valor é um valor que envolve toda a economia que poderia girar em torno do resíduo. E as cooperativas de reciclagem, elas têm um papel fundamental de dar a dinâmica desse processo. Para que você possa ter a reciclagem, para que você possa ter um reuso de muitos resíduos, você primeiro precisa coletar, separar, para depois direcionar dentro da cadeia da melhor forma. E esse papel em especial, quem faz no Brasil são as cooperativas. Então elas têm um papel fundamental. Só que ao mesmo tempo que elas têm um papel econômico fundamental, elas são tratadas somente como um agente de inclusão que está em processo de inclusão social. E isso faz com que as cooperativas às vezes sejam vistas mais como uma ação de benevolência, como agentes econômicos de fato, agentes ambientais de fato. E isso sim é que transforma a sua condição social, e não o contrário. Não é o resíduo ou estar trabalhando que é um ato de benevolência para eles terem a inclusão social, mas é a sua responsabilidade e a sua capacidade de transformação daquele resíduo sem valor em um resíduo que passa a ter valor e passa a ter um valor econômico, é esse diferencial que efetivamente faz com que a cooperativa tenha um processo importante dentro dessa cadeia. E, obviamente, a partir disso, um processo ambiental, porque quando a gente está falando em reaproveitar, reutilizar e reciclar todo esse resíduo, nós estamos falando de fato em não dispor mais esse resíduo nos aterros ou mesmo nos lixões, que são lugares extremamente inóspitos para a recepção desses resíduos, mas mesmo nos aterros que são controlados, ali você tem um custo muito elevado. Então a cooperativa é um processo, uma alternativa que o Brasil optou na Política Nacional de Resíduos Sólidos para transformar um problema em uma oportunidade para muitos. E precisa ser tratado dessa forma. Hoje ainda, muitas vezes, são tratados como excluídos da sociedade. Mas as cooperativas de reciclagem, elas precisam ter a função e a importância que elas têm na Política Nacional de Resíduos Sólidos, de fato, na sua implementação.